Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Muitos judeus cristãos, tendo saído do judaísmo para o cristianismo, querem voltar atrás para escapar da perseguição. E a carta aos Hebreus trata da superioridade de Cristo. Voltar ao judaísmo é uma coisa ruim, porque a centralidade na pessoa de Cristo é fundamental para a salvação. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Cristo é superior a profeta, a anjos, a Moisés. E esse capítulo 4, que nós vamos estudar agora, hoje, trata da entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ou seja, seria a pior das tragédias se alguém não tivesse êxito em experimentar o que Deus prometeu. Deus prometeu que todos aqueles que colocarem a fé em Jesus Cristo, um dia estarão com Ele no novo céu e na nova terra por toda a eternidade. Mas ele vai dizer agora, a partir do versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram, né? Ou seja, eles não entraram no descanso de Deus, por quê? Porque não souberam aproveitar a palavra de Deus pela fé. Eles não tiveram fé naquilo que viram, aquela manifestação visível do poder de Deus, e não puderam aproveitar. Mas ele vai dizer agora, nós, versículo 3, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Agora já fala que nós entramos. Já significa que já aconteceu. Por que ele fala já entramos? Porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia daqueles que iam colocar a fé em Jesus Cristo, daqueles que iam aceitar o Evangelho de Jesus, que iam ser regenerados, justificados, aqueles que faziam parte da família de Deus e iam entrar no processo de santificação e morrer em Cristo. Por isso que já entramos no descanso de Deus. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles desobedientes, os incrédulos, aqueles que não aceitaram, né, a palavra de Deus, esses não entraram no descanso de Deus. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, já era de conhecimento do próprio Deus, né, daqueles que não entrariam no seu descanso em função da sua presciência, daqueles que iam murmurar, daqueles que não iam aceitar, né, a palavra de Deus. Porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que Deus precisou descansar no sétimo dia? Fisicamente? Claro que não, porque Deus não se cansa. Mas o descanso aqui é um descanso espiritual. Esse é o descanso que Deus promete a nós. É o descanso que nós vamos ter um dia quando estiver na glória com Ele. Esse é o descanso espiritual que Deus promete para cada um de nós. Esse descanso sabático. E ele vai dizer para você assim, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas.
A desobediência, a idolatria, são coisas que levam as pessoas ao afastamento de Deus. Então, a desobediência a Deus é uma coisa que levou muitos, né, a morrer no deserto. Milhões ficaram no deserto por questão da desobediência, murmuração, idolatria contra nosso Deus. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvir da sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, há um descanso na terra prometida, mas já se sabia que haveria um descanso definitivo. E esse descanso definitivo, ele só vai acontecer quando vier quando tiver a segunda vinda de Jesus. É lá que aqueles que se salvarem, aqueles que tiveram o encontro verdadeiro com Jesus, que colocaram a fé em Cristo Jesus, eles terão um encontro definitivo. E ele vai dizer no versículo 8, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E aqui ele está se referindo o quê? Aquele descanso que o povo sai do Egito, escravizado, para a terra prometida, não é um descanso definitivo, não é o descanso de Deus. Porque mesmo com Josué entrando na terra prometida, ocupando a terra, mas ali houve muita luta, empreenderam muitas lutas para conquistar a terra. E ali não é um descanso definitivo. É por isso que Josué diz, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falarei posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, ali fala de outro descanso, que é o descanso em Deus, né? Que é o descanso de Deus pela fé. Então, aqui houve um descanso do povo que estava no Egito, um descanso porque eles estavam escravizados. Mas, quando eles entram na Terra Prometida, ainda não é o descanso definitivo. Não é o descanso, não é ainda entrar no descanso de Deus pela fé. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, resta ainda um repouso sabático, que é o repouso, é um descanso espiritual que vai acontecer ainda quando os salvos estarão com Jesus por toda a eternidade. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Ou seja, quando Deus terminou a criação do universo, ele descansou, esse descanso espiritual. E ele está dizendo também como Deus descansou, da mesma maneira, né? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Quando nós entrarmos no descanso de Deus, nós vamos ter o mesmo descanso de Deus, que é esse descanso espiritual, esse descanso sabático. É um descanso eterno, por toda a eternidade. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, somente gozo por toda a eternidade. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aqui ele chama a atenção para nós de esforcemo-nos para que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Nós sabemos que Deus já sabe por presciência aqueles que vão entrar no descanso dele. Mas nós sabemos que a salvação tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Regeneração e justificação são atos de Deus. E santificação é um processo. E há responsabilidade humana na salvação. Porque arrependimento e fé são atos livres do homem. Então nós temos que ter o cuidado de não cair como aqueles que caíram pela desobediência e ficaram. E não entraram no descanso de Deus. Porque o nome dos salvos já está escrito no livro da vida. Mas aqueles que estão com o livro da vida, eles vão fazer de tudo, né, para viver uma vida em plena comunhão com o Senhor.
Mas nós temos que ser vigilantes com relação a não cair, segundo o mesmo exemplo da desobediência, que se caíram lá no deserto, e muitos ficaram. E agora ele vai dizer a partir do versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente, a nossa alma. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele nos regenera. É a palavra de Deus junto com o Espírito Santo que produz em nós um novo nascimento. A palavra de Deus é tão viva e eficaz, capaz de dividir juntas e medulas, e alma e espírito. Alma e espírito são duas coisas diferentes, como mostra o texto, mas andam juntos. Porque a alma é nossa personalidade, é o nosso intelecto. E o espírito é aquilo que nos faz comunicar com Deus. Então os dois andam juntos, mas somente a palavra de Deus é tão forte, capaz de separar almas e medulas juntas e espírito. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. Nada está encoberto aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. Então, quando as pessoas pensam que está enganando a Deus, é lei do engano. Por quê? Porque ninguém engana a Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Deus, ele tem os atributos que ele não comunicou a ninguém. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é imutável, ele não tem princípio nem fim. São atributos que só Deus tem. Nós somos a sua imagem e semelhança porque ele nos comunicou alguns atributos. Amor, bondade, né? São coisas que ele nos comunicou. Mas tem atributos que só Deus tem. Ele agora vai falar que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós sabemos que, antes da vinda de Jesus, a maior autoridade aqui na terra era o sumo sacerdote. E quando Deus tira o povo lá do Egito, o povo israelita do Egito, e leva para Canaã, lá no deserto, Deus manda Moisés construir um tabernáculo móvel. E ali já começa Deus habitando ali no lugar chamado Santo dos Santos. É ali onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados dele e da humanidade. Ele levava sangue de um bode, colocava na tampa da arca, que era o propiciatório, para o perdão dos pecados. Mas isso sabemos que sangue de bode e touro não leva a salvação de ninguém. Ali já levava na pessoa, já prefigurava a pessoa de Cristo Jesus. Então, quando Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, ascende aos céus e manda o Espírito Santo, diz, conforme firme na nossa confissão, ele penetrou nos céus. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que ele usou o seu próprio sangue para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote que ele usou o seu próprio sangue para nos regenerar, para nos lavar, diferentemente daqueles sumos sacerdotes que desde Arão até a destruição do templo, tivemos 85 sumos sacerdotes. E esses sumos sacerdotes, eles usavam o sangue de animais. Jesus usou o seu próprio sangue para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Jesus leva cativo o cativeiro. Ele agora, a partir do versículo 15, vai dizer, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado na natureza humana que ele tinha.
Jesus veio neste mundo com duas naturezas, humana e divina. Nós sabemos que Deus nem tenta e nem pode ser tentado. E Jesus foi tentado na condição de natureza humana, porque ele era 100% homem e 100% Deus. E ele foi tentado por quê? Porque na tentação de Jesus, ali ele não cai. Porque se Jesus cai, o seu sacrifício na cruz seria em vão. Porque somente Jesus, uma pessoa sem pecado, nascida de mulher, poderia salvar toda a humanidade. E Jesus dá o exemplo ali para nós, que ele venceu a tentação pelo poder da palavra de Deus. E da mesma maneira que ele venceu a tentação, nós podemos vencer também, pelo poder da sua palavra, que ele nos confiou e que ele nos deixou. Então aqui mostra que a nossa semelhança, sendo com natureza humana, mas sem pecado. Ele é o único que nasceu de mulher que não tem pecado. Por isso que o que ele fez na cruz, ele morreu no nosso lugar. Ou seja, ele morreu de morte substitutiva. Ele na cruz, ele ali levou dos seus ombros todos os pecados da humanidade. Mas ele vai concluir dizendo: mas cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, ele nos acolhe, ele sabe aqueles que vão colocar a fé nele, ele sabe aqueles que vão perseverar até o fim das suas vidas. Então, ele nos acolhe, ele sabe que aqueles que vão estar com ele um dia por toda a eternidade. Então, esse texto é muito rico, porque ele fala da entrada do descanso de Deus. Aqueles que saíram do Egito, que foram para Canaã, Canaã ainda não é, a terrena não é ainda o descanso de Deus. O descanso de Deus é a Jerusalém celestial. Quando teremos todos um dia, todos nós os salvos, estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe sempre.